Você já sonhou em contribuir para o desenvolvimento tecnológico do mundo? Foi sob este olhar visionário do nosso fundador Francisco Stedley que o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa da Frazli nasceu. Um olhar diferente sobre o controle de movimentos, um olhar pioneiro sobre o comprometimento no desenvolvimento de tecnologias e soluções para uma vida em evolução. Ao longo destes 50 anos, somos reconhecidos por um sólido legado de produtos icônicos com mais de 30 anos de aplicações no mercado mundial, tecnologia de ponta e parcerias de longa data. Em todo o movimento carregamos um DNA de inovação e tecnologia. Trabalhamos para construir um futuro com uma equipe altamente capacitada, formada pelos melhores profissionais do mercado. Soluções sustentáveis, materiais inteligentes, produtos desenvolvidos em sinergia para atender diferentes segmentos e projetos personalizados. A vida é movimento e nosso compromisso é manter a tecnologia em constante aceleração. Hoje, evoluímos da atuação inicial de desenvolvimento e pesquisa e nos tornamos o maior centro de engenharia avançada de fricção da América Latina com soluções completas para o mercado da mobilidade. Entre muitos caminhos, permanecemos desbravando infinitas possibilidades e continuamos a buscar as melhores opções para cada projeto. Um mundo realmente novo é fruto de ideias inovadoras e queremos te convidar para uma nova fase de constante tecnologia em movimento. Movitech, Centro de Engenharia Avançada. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à videoconferência da Frazli Mobility para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Antes de iniciarmos, gostaríamos de passar alguns avisos importantes. Esta videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site, ri.frazlimobility.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas de duas formas: via áudio, demonstrando interesse através do ícone Levantar a Mão, ou por escrito através do botão Q&A. Além disso, reforçamos que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agradecemos por se juntarem a nós nesta videoconferência. Estão conosco presentes hoje o CEO Anderson Pontalti, o diretor de negócios RI M&A Emerson de Souza, e como convidado, o diretor passa agora a palavra ao Anderson para iniciar a apresentação. Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Jéssica, é só me dar o feedback de que vocês estão me ouvindo bem, por favor? Estamos sim, Anderson. Ótimo, ótimo. Então, algumas coisas importantes desse nosso trimestre, algumas que nos orgulham muito, né, na nossa jornada de criação de valor, a nossa jornada de expansão internacional, no nosso compromisso com o meio ambiente. Então, eu começo destacando nosso foco na economia circular, nosso projeto de recolhimento das nossas peças de mercado, trazendo para a nossa Fremax em Joinville. A gente criou um nome, ganhou identidade, que é o Recycle Max. Esse é um programa em parceria com os nossos clientes, onde a gente, só nesse projeto em 2023, para você ter uma ideia, a gente deixou, né, de buscar a matéria-prima in natura ou extrair, né, do nosso meio ambiente, quase 3.000 toneladas em função
desse projeto. Então, a gente tem uma parceria com as oficinas que utilizam as nossas peças, tanto em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e até um pedaço de São Paulo já está participando, e a gente consegue, com isso, evitar a extração, reduzir custo, né, e, sobretudo, ter uma pegada de carbono muito mais eficiente, porque alguns já me viram falar, quando você coloca o seu mesmo produto dentro de um forno para fazer uma peça nova, ele já está na composição química ideal, ele precisa menos tempo de residência dentro de um forno, o ciclo reduz, a gente consome menos energia e consome menos materiais, que também são minerais em geral, para regular ou para calibrar a liga que está sendo fundida. Então, é um projeto que nos orgulha muito e tem ganhado cada vez mais envergadura, e agora ganhou também um nome, tamanha a representatividade dele para o nosso negócio lá em Joinville. Também fomos agraciados no Prêmio Sinderepa, pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos, a Fremax, pelo 8º ano consecutivo, recebeu na categoria como melhor marca de disco de freio pela Sinderepa. Além disso, a Jurid e a Fras-le tiveram a categoria prata como melhor marca de pastilha de freio. Lembrando que São Paulo é a geografia onde temos uma concentração maior de players que são locais, que são regionais. A Fras-le tem uma liderança nacional, mas é o território que a gente tem um enfrentamento maior, mas a gente tem duas marcas, e com essas duas marcas a gente tem uma participação, uma penetração e, consequentemente, também um reconhecimento muito importante. E em setembro, um mês muito cheio de novidades, sobretudo na Europa, na nossa feira de autopeças, automecânica em Frankfurt, e pela primeira vez nos apresentamos como Fras-le Mobility na geografia, apresentamos como uma empresa de portfólio, uma empresa de solução, não apenas uma empresa provedora de um produto ou de outro, e nós temos o fortalecimento das marcas da Fras-le, da Fremax, da Juratec, nossa recém-investida de 2023, e a Nakata pela primeira vez ingressando naquele mercado. Nakata entrando com cubos de roda para depois preparar para a área de suspensões e direção logo na frente. Mercado que a gente vai tentar é o mercado do Reino Unido, onde a Juratec tem canais de venda e força de venda já muito bem estabelecida. A Fremax ganhando mais envergadura, ampliando seu portfólio de produtos agora com calipers, além de fricção, além de disco de freio. E a Fras-le segue muito forte, como sempre foi na região, e agora expandindo também, principalmente no Reino Unido, com a força de venda da Juratec. Então, nós desembarcamos na Europa agora como uma empresa de solução, como uma empresa de portfólio, não apenas um provedor de partes naquela geografia. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de convidar todos vocês, agora no mês próximo, dia 4 de dezembro, nós vamos ter o nosso Universo Fras-le Mobility 2024, em conjunto com a Marco Polo, que também tem um evento na mesma semana. Seria muito bom poder contar com vocês, receber vocês e mostrar um pouquinho da evolução daquele site e da Fras-le Mobility como um todo, né? Que faz parte, certamente lá é o DNA, lá é o começo, lá é o headquarter, em todos os planos e ideias foram elaborados, e a partir de lá a gente começou a executar, né? De uma empresa de única peça para uma empresa de portfólio. Então seria um prazer poder recebê-los. Você é nosso convidado, os QR Codes de inscrição e tanto de programação também estão disponíveis aqui na tela. Seria bom receber, todos muito bem-vindos, como sempre. Próxima tela, acho que agora eu passo para o Emerson. Emerson, está contigo. Isso. Obrigado, Anderson, e bom dia a todos. É um prazer poder falar um pouquinho aqui sobre o desempenho da Fras-le nesse terceiro trimestre e também do acumulado dos 9 meses do ano de 2024. Eu retomo aqui um pouco de um status de como é que nós estamos com relação à aquisição anunciada lá em julho da Kuo Refacciones, no México. É uma aquisição de relevância bastante grande para a Fras-le Mobility. Nos coloca no mercado mexicano, eu uso a expressão, com o tapete vermelho naquele mercado, né, com posição de liderança, com um suporte muito, muito relevante e acessos a canais, acesso a marcas relevantes e a um time extremamente profissional
que tem conduzido esse negócio de maneira maestral lá no México. E nós estamos ainda aguardando aprovações dos órgãos reguladores do mercado, o antitrust, e no México nós protocolamos e temos conversado com o COFECE, que é o equivalente ao CADE no Brasil, desde 29/7. Nós estamos avançando super bem nessas últimas semanas e existe uma chance ainda que menor de a gente ter aprovações ainda nesses próximos dias aqui ou meses do ano, né? Ainda que nós tenhamos uma certa confiança maior de isso acontecer no começo do próximo ano, né? Um órgão independente, nós não temos acesso à dinâmica de trabalho deles, mas considerando observando outras transações e já carregando tantos materiais, temos essa convicção que existe sim alguma possibilidade desse ano, ainda que as possibilidades maiores se concentrem nos meses de janeiro e fevereiro. Nós também submetemos este processo na Colômbia e já recebemos aprovação lá e não foi necessário fazer a submissão em outras jurisdições. Então, quando a gente fala de órgão de defesa econômica, ainda falta somente o México. Quando a gente vai para o vértice de funding, né, nós já temos emitidas no Brasil 750 milhões, que está emitido e está aguardando para saque, dependendo das condições precedentes, né, que é a própria aprovação do COFECE, que é a principal dela. E temos também o loan agreement em pesos mexicanos, equivalente a R$1 bilhão, que o desembolso também vai ocorrer depois do closing e será feito dentro da companhia adquirida, no caso a Dacomsa, que é o braço de distribuição da Cuo Refacciones lá no México. Nós também fizemos, e vocês vão poder perceber pelas demonstrações financeiras, um hedge de investimento, né, que na verdade é um COI, uma aplicação financeira para proteger as flutuações cambiais. A gente sabe que o momento é de bastante instabilidade pelas eleições já concluídas nos Estados Unidos, mas pelos vértices de juros de maneira global, andando em diferentes direções, o próprio peso mexicano, né, que também teve alguma alteração. Mas, obviamente, a gente acompanha também, não faz nenhum jogo aqui, a gente tenta manter aquilo que nós temos como compromisso protegido, né? E, então, bloqueamos uma parte desses recursos nesse hedge de investimento. Se você quiser assistir um pouco mais, a gente fez uma videoconferência específica sobre essa aquisição, reitero, super relevante para a Fast Mobility. Aqui tem o QR Code que vai levar a acesso a essa videoconferência. No próximo chart, nós vamos falar um pouquinho, então, agora do desempenho da companhia nesse terceiro trimestre. Nós tivemos como a gente sempre vem comentando e tentando deixar bem explícito ao mercado, nós somos uma empresa que tem uma condição muito boa de crescer ainda organicamente pelas posições de mercado que a gente sustenta, de liderança em várias delas, mas porque também reunimos no nosso composto de receita mercados que nós temos suporte para crescer, geografias distintas, entradas de novos produtos em diferentes geografias. O Anderson acabou de mencionar a introdução das linhas de Nakata no Reino Unido. Isso permite a gente crescer em bons níveis, mesmo que organicamente. E a gente tem feito isso ao longo dos últimos tempos, né? E vocês, quem está desde o começo da videoconferência hoje, pôde assistir um pouco do nosso vídeo, um resumo, comemorando os 50 anos do nosso Centro de Desenvolvimento e Pesquisa, que nós carinhosamente batizamos como MoveTech, né? Isso mostra um pouco do vanguardismo, do pioneirismo que nós fazemos enquanto negócio, né? Eu usava a expressão com uma pessoa que me ligou hoje de manhã para falar dos resultados sobre isso, né? Na verdade, a gente não colhe maçã se a gente não planta macieira. E o bom resultado que nós estamos expondo aqui, mostrando da frase, ele é um conjunto dessa construção que a gente faz ao longo do tempo. Então, crescer 16% também é a construção de ter buscado mercados que a gente tem espaço para crescer, geografias que nos permitem crescer. Se a gente vai para o acumulado dos 9 meses, nós temos 8% de crescimento, o que também é muito bom, considerando todo o momento difícil que nós vivemos no segundo trimestre aqui no estado do Rio Grande do Sul, com as enchentes que vocês acompanharam, né? Que ainda tem rescaldos, com toda uma dificuldade logística global que se instalou. Nós ficamos com mais de 200 containers parados em 2 meses aqui nas exportações,
nós deixamos de receber quase o equivalente a isso nas importações, o que fez com que a gente tivesse bastante dificuldade de fazer vendas, principalmente na nossa unidade Nakata, que é uma unidade que faz muita comanufatura e importa, por consequência disso, produtos. Ainda assim, a gente exibe um crescimento dessa magnitude. Então, a gente está muito feliz de poder falar isso. E não somente aqui no Brasil, mas no mercado externo, né? O mercado externo já é para nós hoje aproximadamente 40%. Com a compra da Kuo Refacciones, isso vai ser mais que 50%, né? A gente vai poder falar mais disso lá na frente. Mas também crescemos. Crescemos com relação ao trimestre do ano passado 2,3%, uma pequena queda quando a gente compara o trimestre contra trimestre, justamente pela dificuldade logística que eu mencionei. E quando a gente olha os 9 meses do ano, também um pequeno crescimento de 2,5%. Reforço a vocês, nós temos uma exposição muito grande ao mercado de reposição, então somos uma companhia muito mais de venda de bem de consumo automotivo, né? Diferente de outros pares que estão listados, que estão mais conectados com a produção de veículos novos. Não, nós, 90%, 88% nesse trimestre, vem das vendas que nós fazemos para o mercado de reposição. É conectado com as vendas dos veículos que estão nas ruas, que estão precisando de manutenção recorrente, né, pela característica do produto que nós vendemos, né, que não é um produto de aparência ou de escolha na hora da troca, né? É um produto mandatório, né? Freio, a suspensão são itens de segurança. Isso faz a Fras-le ter um nível de recorrência bastante boa nas vendas e sustenta também nosso suporte ao crescimento. No próximo chart, a gente fala um pouquinho sobre os segmentos, acho que é importante frisar isso. Nós também compartilhamos aqui um pouco daquilo que a gente vende para o veículo leve, né? Os automóveis de passeio, as SUVs, e também o que a gente vende para os veículos comerciais, que são os ônibus, os semi-reboques, os caminhões, né? No todo, em geral, nós somos quase 70% linha leve. Mas quando a gente vai para a principal linha nossa e da onde a gente iniciou o nosso processo, a nossa empresa, que é a parte de fricção, ainda permanece a parte comercial muito relevante, acima de 63%. E posso falar para vocês que a gente tem tido em todos os mercados um nível de suporte às vendas muito bom. O mercado de reposição continua crescente, nós temos demanda muito boa em todas as linhas, mas em especial na área de pastilhas leves para veículos de passeio, a gente mantém e continua crescendo nossa posição de market share. A gente faz isso e vocês podem acessar depois nossos materiais aqui. Nós temos hoje market share acima de 40% nessa linha, com várias marcas. Isso é uma construção que a gente vem fazendo nos últimos tempos, né? A gente cresceu bastante e temos uma capacidade adequada para atender o mercado. Mas também mantemos liderança de quase 100% na linha comercial quando a gente fala para veículos OEM e perto de 60% quando a gente fala em vendas de lonas pesadas para caminhões, para ônibus e semi-reboques, o que também é uma posição bem relevante. Já nos sistemas de freio, tivemos uma venda muito, muito bacana e importante, principalmente em discos de freios, e temos retomado uma carteira robusta nos cilindros hidráulicos, nos cilindros mestres, nos cilindros de roda e cilindros mestres pela Controil, que foi afetada pela enchente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aqui, predominantemente, nossas vendas são para veículos leves, 90%, e temos crescido de maneira muito, muito importante em market share na parte de amortecedores. Esse ano devemos fechar próximo, acima de 25%, né? Esse número há 3 anos atrás era 16, 17%, então temos evoluído muito bem. E em todas as outras linhas conectadas à suspensão, direção e powertrain, temos boas evoluções, apesar da dificuldade de fazer vendas nessa linha por conta dos problemas logísticos que eu já mencionei. E na parte de outros, né? Aqui vem um pouco de outros produtos que a gente não consegue enquadrar em todas as linhas. Nós também predominantemente vendemos para a linha leve. Um destaque aqui de também coloca compost, né? Alguns itens de compósitos, que, aliás, depois o Anderson vai se referir a isso, né? A gente está vivendo a semana da Fenatran, estamos expondo essa linha lá em especial, junto com as autopeças da Randon Corp, num stand bem bonito, quem tiver disponível. Sei que já recebemos vários acionistas e investidores e analistas, mas a feira acontece até amanhã, então também é uma oportunidade de conhecer a pujança desse setor e animação, né? Um setor que mostra que a gente vai ter, na área de veículos pesados, um momento muito favorável de negócios para o próximo ano. Retomando o próximo chart, a gente fala um pouquinho das nossas margens, e aqui acho importante frisar, a gente
além de ter tido problemas para exportar e para importar, nós temos visto custos logísticos atrelados a essa dinâmica de dificuldade de capacidade limitada. Então, a gente tem sim sofrido com um pouco mais de custos, isso impacta a margem, mas no geral a gente equaliza muito bem, de uma forma rápida, a nossa produtividade interna, as reduções de custos de matéria-prima, seja por troca de fontes, seja por otimização dos nossos produtos, seja por processos fabris, e também um controle bem apurado de despesas. Então, se a gente avalia de uma maneira geral, nós atingimos dos 190 milhões que nós passado, 135 aqui, um montante nominal melhor, mas quando a proporcionalidade a crise com as enchentes no Rio Grande do Sul, e também o fechamento da nossa unidade Fanacif no Uruguai, despesas com M&A, né? Quando a gente ajusta isso, tem uma margem super saudável, muito equivalente ou até um pouco superior aos dados que nós temos lá. Então, super saudável, um momento muito bacana aqui de também mostrar para vocês a retomada aos patamares medianos ou superiores àquilo que nós indicamos como guidance para o ano da Fras-le. Reitero também que nesse trimestre houve uma venda de um ativo lá na Argentina, que também trouxe aqui um deflator. A gente vendeu, era a unidade que comportava a Farloc. Nós juntamos tudo num prédio só e vendemos esse prédio agora recentemente. Teve que ser registrada uma perda aqui de 5,7 por todos os efeitos de valorização cambial argentina e o preço de venda efetivo, né? E na reestruturação da Fanacif, a gente teve uma das provisões que nós fizemos de 1,5 milhões, portanto, um EBITDA praticamente. Indo para o próximo chart, vamos falar um pouquinho financeiro. Nós tivemos investimentos nesse trimestre aproximadamente de 85 milhões de reais. Desculpa, isso é de 9 meses, né? Sendo que uma parte bem importante desses investimentos foi na criação também de valor, de produtividade e sustentabilidade. Tá prestes a inaugurar essa caldeira, que falou bastante, investimento robusto aqui, que já está computado nesses números. Nosso resultado financeiro ele reduz também pela própria dinâmica dos nossos negócios e principalmente por alguns efeitos também de Argentina. É importante falar que nesse trimestre, também no acumulado do ano aqui, nós temos uma majoração que fez a nossa alíquota efetiva subir por conta do encerramento da Fanacif, né? Nós tínhamos mais valias, os efeitos que acabaram tornando nossa alíquota efetiva maior do que o normal. Mas a recomposição dos negócios no custo normal vai trazer para uma dinâmica mais parecida com o passado, né? Bem mesmo a vazão da ESG que beneficiou aqui o fluxo de operacional. Reitero a vocês, mais que isso possa parecer bom, né, 55 dias nos 9. Acho que perdemos o Emerson. Confirma para mim. Sim, o Emerson caiu. Então, eu vou seguindo aqui, basicamente até que ele retorne. Então, temos Consegui voltar aqui, não sei se vocês me ouvem. Vai lá, então vai lá, Emerson, continua. Agora sim. Desculpem, a conexão simplesmente caiu aqui. Agora sim. Bom, voltando então ao capital de giro, existe uma linha muito tênue aqui entre a gente desempenhar bem e a gente ter disponibilidade de produtos para ofertar aos clientes. Então, nós não estamos muito felizes com isso, porque a gente ficou por um tempo aqui desabastecidos. E na reposição, gente, venda não feita é venda perdida. Ninguém vai deixar o carro 2 meses parado esperando para consertar, porque não tem a peça da Fras-le Mobility para repor. Então, a gente tem consciência disso, e embora a gente tente recuperar e avançar, a gente gosta de ter isso muito equacionado, porque isso mostra nível de serviço. E nível de serviço é muito, muito relevante quando a gente fala em acesso de peças para reposição. Também a gente mostra aqui um pouquinho
da divisão que nós temos com relação à CAPEX, aqui entre a controlada e a controladora, mostrando aqui um pouco desse breakdown para que vocês tenham conhecimento. No próximo chart, a gente fala um pouco sobre lucro líquido, e a gente acumula nesse período do terceiro trimestre 89 milhões, o que dá para perto 8,6%, né? É menor que o ano passado, por todos os efeitos que eu já falei, em especial a Argentina aqui, mas quando a gente olha também o acumulado do ano, tem uma queda de 18%, mas crescente quando a gente olha trimestre a trimestre, até pela recomposição dos nossos resultados quando a gente avalia as margens operacionais. Somos uma empresa que não tem dívida, né? Fechamos o ano com 140 milhões de reais em caixa, o ano não, os 9 meses, e pagamos um fluxo bem importante de dividendos também nos últimos trimestres, né? O que dá para vocês uma dimensão bem adequada de como nós somos um bom gerador de caixa, né? Fizemos aqui algumas captações nesse período, que somam 470 milhões de reais, e amortizamos 120 milhões também em empréstimos durante o período. No chart seguinte, apenas para dar uma visão para vocês de como é que a gente está posicionado com relação ao nosso guidance, nós temos um guidance de receita de 3,7 a 4 bi, temos 2,9, uma perspectiva muito boa de termos uma repetição em termos de receita, nível de receita, resultado com o terceiro trimestre para o quarto trimestre. Então, positivo o viés aqui. Temos no ano crescendo 8% com relação ao ano passado. No mercado externo, os nossos 250 de guidance a 290, se a gente analisa isso, é muito provável que a gente fique mais para o topo do guidance. E quando a gente fala de... nós estamos no centro do guidance aqui, como uma perspectiva de negócio, assim como a gente já mencionou em outros momentos. E os investimentos, também existe um suporte importante de coisas já contratadas que vão nos levar à direção do guidance que nós temos. Eu volto com o Anderson, que vai falar um pouquinho sobre as perspectivas nossas aqui dos próximos trimestres, e depois a gente está aqui junto com relação às perguntas e respostas para poder apoiar em alguma eventual dúvida. Obrigado. Obrigado, Emerson. Recordando a nossa nosso trimestre passado, quando a gente falava dos ajustes contábeis importantes que nós mencionamos, que a gente teria bons ventos à frente, eles se materializaram de fato, então a gente tem um trimestre muito robusto, dentro da expectativa, ainda afetado pela Argentina, a questão inflacionária ainda reflexo de dezembro do ano passado, nós já entrando num limite de uma acomodação de voo de cruzeiro. Nós temos também a logística internacional afetou de forma importante os nossos volumes, alguns custos, mas ainda assim a gente fala que o modelo da Fras é um modelo muito blindado, porque ele é geopoliticamente blindado, a gente está em várias geografias, em vários segmentos, em vários negócios. Ora, um pode estar sofrendo por algum efeito externo, o outro pode estar sofrendo de forma positiva, e a gente segue com um modelo muito robusto. Os ventos à frente são favoráveis novamente. Então, eu vou repetir a frase que eu usei há 3 meses atrás. O mercado permanece aquecido, nossas carteiras estão robustas. E o mercado externo está bastante pujante nesse momento, né? A gente vê que em dólar a gente está muito mais para o topo do guidance do que para a média do guidance. Se a gente olhar a média, a gente tem ordens muito favoráveis aí, vindas de América Latina, de Estados Unidos, de Ásia, até mesmo da Europa. Tem negócios que a gente conquistou que vão trazer frutos ainda para o próximo ano. A Argentina, com a abertura da economia, com a melhora da confiança do fornecedor com os recebíveis, com a taxa, com a balança comercial favorável, é um país que minimamente começa a ter as dinâmicas de uma economia um pouquinho mais regulada, mais madura, longe ainda do ideal, mas isso representa para nós uma oportunidade de ampliar nosso portfólio, aumentar nossa oferta, ser mais agressivo em volumes, mesmo que as margens não sejam as margens de proteção, as margens que protegem de forma especulativa o risco do país, que tem sido reduzido. Então, em algum momento, a gente terá margens mais
compatíveis e comparáveis com o mercado de autopeças globais. A logística mundial ainda é um ponto de atenção. O Brasil, hoje, o pior fator de desequilíbrio não é mais navio, não é mais container, não são mais as rotas alternativas. A Fras-le já tomou decisões muito claras de alternar portos, embarcadores, colocar mais produto no mar para que a gente possa garantir o abastecimento. A maior preocupação está o descuido com os nossos portos brasileiros, que não têm as devidas manutenções, os calados estão ficando menores, a gente não consegue atracar os navios novos, com alta capacidade. Então, nós temos um problema de infraestrutura nacional que a gente mitiga com as ações que eu mencionei, podendo trazer de forma mais alternada os nossos embarques. A expansão da capacidade da linha de pastilhas em Caxias é algo que nós estávamos perseguindo, aprovamos também o turno 6x2, traduzindo isso, nós vamos trabalhar 24/7, vai nos trazer um aumento aí de aproximadamente 20% de capacidade na planta. Com o fechamento da planta da Fanacif, a gente tem algumas máquinas que agora, felizmente, podem ser alocadas no Brasil, estamos conseguindo fazer a importação, vamos colocá-las em operação, tanto em Caxias do Sul quanto na nossa planta de Sorocaba. Nós ganhamos muito market share na linha leve de fricção nesses últimos anos e vamos ganhar mais. Essa é o que o nosso plano está mostrando, e para isso a gente está se preparando com capacidade. Lembrando que logo, logo a nossa subestação, lá em março do ano que vem, abril, vai estar começando a trazer a possibilidade de nós produzirmos 20% a mais de disco de freio. E aqui na Fenatran, como mencionado já pelo Emerson, estamos muito felizes com a expansão da Compus, seja ela por adoção da nossa tecnologia de fixação de paralamas por um outro player de mercado, nesse caso a Volkswagen, colocando no seu veículo estrela, vamos dizer assim, do mercado, que é o veículo híbrido. A expansão da aplicação dentro da própria Iveco, agora com o que a gente chama de Iveco 2 para suspensões pneumáticas. E a gente está trazendo muitas outras soluções com outras tecnologias de compósitos inteligentes, como fibra de basalto, como peças laminadas para as molas, para veículos, para caminhões, para ônibus e também para veículos recreacionais. Quem teve a oportunidade de ver, ou quem não teve ainda tem o dia de hoje e amanhã, são todos muito bem-vindos. Então, o Outlook é extremamente promissor. A gente, como falei há 3 meses atrás, nós não vamos ter um fechamento de uma planta que tem seus efeitos contábeis, mas o legado desse fechamento fica e permanece, né? A gente consegue usufruir bons frutos à frente. Então, muito otimistas com o momento da companhia e muito otimistas com o futuro da companhia também. Obrigado, gente. Jéssica, eu acho que eu devolvo para ti, né? Isso, obrigada, Anderson, Emerson. Nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. No começo da videoconferência, comentei que Esteban estaria conosco, né, diretor de RI e Finanças da Randon Corp, mas ele teve um imprevisto, não conseguiu comparecer, mas o Davi Coimbasquete, gerente de RI e Finanças da Randon Corp, está conosco aqui no Q&A, tá? Vamos iniciar agora com a primeira pergunta, é do Gabriel Tinen, né, ele é analista sell-side do Santander. Gabriel, abriremos o seu áudio, você pode fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São 2 perguntas do meu lado. A primeira mais voltada aos impactos logísticos mundiais, né, que causou desabastecimento e dificuldade para exportação. Vocês chegaram a comentar também que um pouco das medidas para contornar a situação, mas puder trazer um pouco mais de cor de quanto isso vem impactando os negócios, ou melhor, o quão maior poderia ser sua receita ou quão menor poderiam ser os seus custos caso essa situação tivesse normalizada. E ainda dentro desse tópico, se puder comentar como tem sido essa questão de matéria-prima, teve um aumento considerável ali dentro do todo, se puder comentar sobre isso seria ótimo. E uma segunda pergunta, mais voltada aos novos negócios, né? Vocês mencionam a linha de lonas para comerciais, que continua forte, é um dos destaques aí do TRI, mas eu queria entender, dentro do escopo da Fras-le, qual que é a visão um pouco mais estratégica, pensando médio e longo prazo, e até porque a gente tende a pensar na Fras-le um pouco mais focado em leves, então eu queria pegar um pouco dessa visão um pouco mais longo prazista aí sobre esse business. Obrigado, pessoal. Obrigada, Gabriel. Eu acho que o Emerson pode começar respondendo, falando um pouco de logística, embora ele já tenha discorrido, mas principalmente talvez de impactos financeiros, pois o Anderson pode complementar, falando um pouco de custo de materiais,
E Anderson, depois tu puder falar um pouco dessa visão mais de longo prazo com relação a leves e pesados para a companhia, acho que pode ser de sua. Bem, obrigado, Jéssica. Obrigado, Tiene, por tuas perguntas. De fato, nós vivenciamos, ou estamos vivenciando desde o do final do segundo trimestre, um momento bem delicado com relação à logística internacional. Tá? Ela se reflete em vários aspectos. As dificuldades de importar, né? A gente teve os operadores logísticos com os conflitos no Oriente Médio têm evitado o canal de Suez, então assim tem redirecionado sua frota para outros lugares, né? Inclusive uma parte importante via Canal do Panamá. E não é só por ter redirecionado, é que isso toma mais tempo. Nós temos uma capacidade limitada em termos de disponibilidade de navios, né? E o Brasil, por consequência, ainda tem limitações de infraestrutura que não permite a gente receber navios com capacidades tão grandes. Então, a gente também tem esse dificultador. E aqui, internamente, a gente tem tido Santos na capacidade máxima, até um pouco mais disso, dificuldades no Porto de Itajaí, que ficou por 6, 7 meses, até mais que isso, sem concessão, né? As enchentes que houveram no Sul. Então, isso criou um problema gigante, assim, quando a gente fala de recebimento, de omissão de navio, de capacidade técnica de infraestrutura para receber os navios que estavam direcionados ao Brasil, além de todo esse descompasso internacional, seca lá no Panamá, enfim, tudo isso trouxe para nós problemas. Então, vamos direto aos pontos. Assim, a gente ficou, em algum momento, até com perto de 300 containers de exportação parados. Aliás, no final do último mês, a gente mandou para um cliente nosso importante na Norte América, num único navio, 130 containers. Então, não estou dizendo que isso poderia ter acontecido somente dentro do mês de outubro, mas com certeza poderia ter impactado melhor os outros meses, o mês de agosto, setembro, né? Se a gente pegar por alto, eu estou falando aqui de pelo menos uns 20 milhões, né? Se eu fosse dar isso por mês. Quando a gente vai na outra ponta, que é a disponibilidade de produtos, né? Basicamente aqui é o nosso processo de manufatura via Nakata, e também temos com manufatura na Controil, na Fras-le, na própria Fremax. Se a gente junta tudo isso, a gente também deixou na mesa aí perto de uns 40 milhões de receita. E isso, obviamente, poderia ter colaborado de uma maneira muito significativa o desempenho do trimestre, que já foi um trimestre brilhante, foi a primeira vez na história que nós atingimos mais de 1 bilhão de receita num único trimestre isolado. Então, ainda teríamos mais suporte, melhor desempenho. Quando a gente fala de exportação, isso vai acontecer. Por isso que a gente tem esse viés tão positivo no quarto trimestre. Nas vendas domésticas, a gente mantém carteiras altas. E os problemas logísticos não afetam somente a Fras-le Mobility, afetaram também competidores. Então, todo mundo está com falta de peças. A gente tem uma perspectiva muito adequada, muito positiva, de que a gente retoma e consegue completar um pouco dessa falta de produtos. Nós estamos carregando mais estoques, temos trazido e reforçado nossas compras. Aquilo que a gente comprou, que teve problema, foi comprado em maio, junho e julho, mas o que a gente comprou a partir de setembro já está chegando, né? Então está vindo, e a gente está enchendo aqui as prateleiras para poder atender melhor os clientes, né? Aquilo que eu mencionei, fazer bons níveis de estoques, tal, não necessariamente é uma notícia boa. A gente faz muito mais dinheiro com o EBITDA que a gente cria, gerando vendas novas, do que salvando algum dinheiro ali no capital de giro. Então, a gente precisa ter bem adequado o capital de giro para atender bem o cliente e para não onerar também a companhia em termos de uso de recursos que não são necessários. Isso a gente tem tentado, nos últimos tempos, afinar a viola, como a gente chama, né? Mas o fato é, nós passamos uns perrengues aqui por não ter estoque, né? E isso vai melhorando a partir de agora. Legal, deixa eu complementar aqui, Emerson, sobre a ótica de custo de matéria-prima, mencionado por ti, Gabriel, obrigado pela pergunta. Aqui a gente tem que levar 2, 3 fatores. O primeiro, as questões de custos adicionais de frete, sim, ele pega, a gente teve que fazer alguns aéreos também para manter a fábrica de amortecedores operando, componentes pequenos, porque não chegavam esses componentes importados. Então, isso reflete, obviamente, do custo de produto. Mas a gente tem uma situação de mix. Como a Nakata para nós, a Nakata e a Argentina. A Argentina, pelos efeitos inflacionários
reduzem a base de rentabilidade quando você consolida, né? E a Nakata, por ter margens muito elevadas e ser a empresa que mais sofreu dentro desses 40 milhões potenciais que o Hermes falou, o mix ele acaba pesando um pouquinho na matéria-prima. Por quê? A Fras-le tem uma exposição maior a material, as demais unidades têm um mix que acaba prejudicando num todo. Então, a gente acaba tendo um custo de matéria-prima um pouquinho maior no trimestre que passou, e esses são principalmente os fatores que eu mencionei. Voltando à segunda pergunta, elaboração de linha pesada. Bom, a linha pesada, a gente está em navegado o melhor momento da história da companhia. E eu falo isso porque nós ganhamos quase todos os negócios de freio a tambor nos Estados Unidos. Nós temos um mercado muito dominante. Nós temos uma relação com o nosso principal cliente, que é a Meritor, que também ganhou muita participação de mercado. Então, a gente tem uma recorrência de receita muito significativa e amplificada nesses 3, 4 anos que recentemente estamos. Então, olhando sobre a ótica de freio a tambor, nós temos uma dominância muito grande. A nossa estratégia é proteção, sempre ter competitividade, produto adequado, entregando mais do que o mercado espera e se distanciando da concorrência. A nossa investida para médio e longo prazo é na substituição de tecnologia, ou, vamos dizer assim, o crescimento, o avanço de freios a disco ao invés de freio a tambor. Isso está já se acomodando numa faixa de 50% no mercado americano produzidos em veículos originais em tambor e 50% em disco, mas a frota, obviamente, que está circulando vai também refletindo isso em algum momento do futuro, esse share que eu mencionei. Trailers é outra realidade, tambor ainda é muito dominante, vai permanecer pelo menos com 80%. Mas tem a oportunidade de a gente vender freio a disco, são pastilhas de freio com maior valor agregado, e a Fras-le tem feito investimentos robustos, tem ganhado terreno que são dominados pelos concorrentes, principalmente europeus. Nós fomos a primeira empresa a lançar as formulações Copper Free, somos a primeira empresa a lançar em todo o mercado americano, antecipando 5 anos de venda. Nós temos um material vencedor com relação a essa tecnologia, e está sendo muito bem aceito, e temos inúmeros projetos em validação nos 2 invernos necessários no mercado americano. Então, a linha pesada e fricção, a gente tem uma estratégia muito clara. Nós começamos a desenhar, e o Tonon está se preparando para a gente ter uma maior oferta de sistemas de direção, temas de powertrain, também para aproveitar os canais que a Fras-le já tem estabelecido para ter uma oferta mais expressiva de Nakata em linha pesada. E a gente entende que tem terreno, e a gente entende que tem esse terreno, sobretudo, na nossa nova aquisição no México. A Kuo Refacciones tem os canais, mas tem pouca oferta de produto naquele mercado. Então, é uma linha que tende a ganhar espaço, né, aumentar ou crescer dentro da Fras-le Mobility, mas a linha leve vem muito forte, ela não vai deixar também que o share mude muito, porque a gente tem muitas estratégias claras também para a linha leve. A gente quer levar esse mix entre 70, 60 ou 60, 40 de forma bastante saudável daqui para frente. Perfeito, pessoal, ficou super claro. Obrigado e tenha um bom dia. Obrigado, Gabriel. Obrigada, Gabriel. A nossa próxima pergunta, ela é do Lucas Marchiori, analista sell-side do BTG Pactual. Lucas, pode fazer a sua pergunta. E aí, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo call. Deixa eu explorar 2 tópicos aqui também. Primeiro, Pontaut e Emerson, se vocês puderem dar um pouquinho um pouco da visão de vocês aí com a eleição nos Estados Unidos, né? Estou tentando, principalmente aqui, capturar o que pode ser talvez um risco ali de aumento de imposto de importação, né? Agora com a Kuo e assumindo um pouco da tua base de produção no México, e eventualmente se isso aqui vai ter um aumento de custo ali para subir para os Estados Unidos, né? Eventualmente compensado pela própria desvalorização da moeda. Então, enfim, entender um pouquinho o quebra-cabeça de vocês aí nesse jogo geopolítico aí. Não. E segundo, primeiro, assim, eu queria pegar um pouquinho a referência no geral, porque se eu coloco essa expansão de capacidade
em Caxias, mais se eu tiro eventualmente o que saiu de Fanacif, o que saiu de Farlock. Como é que está o ponteiro geral de capacidade de vocês entre as diferentes linhas? Só para saber se vocês estão simplesmente transferindo, né, capacidade de uma região para outra ou se estão aumentando capacidade no todo, até para a gente traquear aqui na expansão de receita com expansão de capacidade. Pode ser aí, vai, últimos 12 meses aí, só para a gente ver quanto é que é a média de crescimento de capacidade no geral da planta Fabril, né? Acho que é esse ponto aí, pessoal. Legal. Obrigado. Perfeito, obrigada, Lucas. Acho que vocês podem se dividir, Anderson, se quiser começar com a tua visão Começo aqui. sobre o Tá bom. eleição dos Estados Unidos, ou depois o Não, Emerson tranquilo. pode complementar, enfim. É bem pertinente as perguntas, Lucas. Obrigado, prazer te escutar. A gente tem calibrado a percepção aqui na Fenatran, mas a gente já está há muito tempo falando sobre isso, né, com essa possibilidade de ganho dos republicanos. Na nossa visão sobre efeito de Maia, é muito pequeno. Primeiro, porque Maia é 95% mercado mexicano, ela tem uma proteção já natural, 5% dos negócios estão indo para os Estados Unidos. E eu acho que é muito discurso de campanha. Assim, a maioria das pessoas está falando que é muito discurso de campanha. Não tem como taxar mais uma China e aumentar a taxação, sei lá, para outros países, como o Brasil, como o México, sem ter um pênalti muito caro e dolorido para a população, que já tem uma perda de poder de consumo de 20% durante a pandemia, os preços subiram e não voltaram e os salários não acompanharam. Então, tem uma pressão de poder de compra americana muito grande, e se o governo implementar o que falou em campanha, o povo sofre muito, na nossa visão, é um discurso fraco e muito difícil de ser implementado, assim como foi na passagem anterior do Trump pelo mercado, muita coisa ele queria fazer e pouco de fato aconteceu, né? Mas a gente também não fica esperando acontecer e se protege do nosso jeito, né? A gente sabe que o mercado americano não conseguiria no curto prazo sem investimentos muito massivos na infraestrutura e na indústria, principalmente, para conseguir suprir tudo que aquela indústria demanda, principalmente essa indústria de autopeças e de caminhões. Uma frase, na nossa visão, tem um impacto nulo ou talvez até favorável com o aumento das tarifas, sobretudo se elas vierem mais fortes para o lado da China, comparado com as outras geografias. Lucas, isso é meio unânime aqui, conversando inclusive com empresas americanas que estão aqui na Fenatran junto com a gente, tá? Repete para mim, agora eu acabei perdendo a tua segunda pergunta. Quanto que Relação tá? à capacidade. Opa, Sobre Perdão. capacidade. Obrigado, Lucas, segue. lembrei. Então vamos lá. A gente, a gente não, a gente transferiu toda a capacidade porque tinha condição de absorver em Caxias do Sul e adicionar algumas máquinas. A gente não investiu de forma pesada em capacidade, porque a fábrica ainda tinha todo um terceiro turno para ampliar. Agora nós estamos rodando sábado e domingo. Nós temos uma equipe de manutenção com tecnologia, muito cuidado de prevenção e predição de equipamentos que permite que a gente opere 24/7 sem deteriorar ativo e sem ter rupturas de produção. Isso está no DNA da empresa, nós estamos muito fortes. E a gente entende que tem mais uns 20% para ser explorado sobre essa ótica. Mais 2025 e 2026 a gente vai ter que botar a mão no bolso, sim, vai ter que trazer investimentos de ampliação de capacidade, desde que, né, a gente não tenha uma possibilidade de manter um sourcing favorável também. Então a gente está sempre olhando essa possibilidade do make or buy, mas a gente já entende que nos próximos exercícios nós vamos ter que ampliar a capacidade produtiva e fricção também, tanto na linha leve como na pesada. Discos de freio está muito bem endereçado com a questão da subestação. Amortecedores, nós temos todo um segundo turno a ser preenchido, assim como iniciar um terceiro turno. Nós temos uma comanufatura praticamente infinita, a gente costuma dizer, com a China, né, que vai ser consolidada. Então, riscos de não crescer organicamente, a gente não enxerga no curto prazo, a gente tem espaço para ganhar market share. Lembrando que fricção, a gente tem uma dominância entre 40% e 50% de market share, muito mais que isso seria abrir mão de margem, que não é o perfil da companhia, não é aquilo que a gente entende como saudável.
Mas eu tenho outras linhas de produto, suspensão, direção, próprio amortecedor ainda, cubo de roda, que eu tenho, disco de freio, eu estou navegando entre 25% e 30%. E na nossa visão tem espaço para a gente tentar se aproximar dos 40%, 45%. Então, tem espaço para crescer organicamente. Essa pergunta me foi feita aí durante a visita dos analistas aqui. Eu reitero a resposta aqui, Lucas. Tá? Eu acho que a gente tá bem endereçado e não tem limitação nesse momento. Me permite, Anderson, apenas adicionar aqui na pergunta do Lucas sobre Estados Unidos, né? Relembrar, Lucas, que nós temos uma vantagem, a gente tem uma fábrica nos Estados Unidos, lá no Alabama, né? Então, em algum aspecto, sim, a gente também se beneficia dessa condição de a gente estar mais próximo da base produtiva, ainda que, como o Anderson mencionou, o México é realmente um exponente, né, para a produção dos Estados Unidos. Isso, quando a gente olha a cadeia automotiva, é muito grande, né? Tem muitas fábricas do México que abastecem o mercado americano, seja de produto pronto, seja de sistemas. Então, a gente está levemente neutro para otimista com relação ao que está acontecendo, né? Legal, pessoal. Obrigado aí, Pontaut, Emerson, e boa Fenatran para vocês, turma. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Lucas. A nossa próxima pergunta ela é do André Ferreira, analista sell-side do Bradesco BBI. André, seu microfone está aberto. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 pontos aqui. O primeiro, falando um pouquinho de margem EBITDA. Está vendo ela voltando, né, para patamares mais altos, perto de 19% ajustado. E sobre isso, eu queria ver com vocês dois tópicos, né? O primeiro, o quanto da melhora do tri contra tri, na casa ali de 2 pontos, foi impacto positivo de câmbio depreciado. E segundo, como eu imagino que fica a dinâmica de margem daqui para frente. E o segundo macro tópico, né, é que eu acho que na Fenatran ficou mais claro, e cada edição fica mais claro, na verdade, o potencial da Compass da Naiwan, com redução de peso assim, realmente impressionante em algumas peças. E no release vocês falam sobre um contrato da Compos, né, com início de fornecimento em agosto. Então, se puderem comentar um pouquinho mais sobre esse contrato e outros contratos que estão em fases finais de negociação, alguma coisa como qual peça que é, talvez cliente, que, né, se puderem comentar alguma coisa assim, e tamanho do contrato. Obrigado. Eu vou começar Começa, Emerson, respondendo depois eu aqui, complemento. e para a gente falar um pouquinho aqui. Bem, obrigado primeiro, André, pela pergunta aqui, pela participação na nossa videoconferência, né? Vou deixar para o Anderson responder um pouco mais sobre Compos aqui, ele tem clareza disso. O contato que nós assinamos foi a fase 2 da Iveco, que até o Anderson mencionou aqui, e que tem sido um cliente bem importante para a gente introduzir as linhas aqui, mas tem muita coisa boa acontecendo, o Anderson pode explorar. Voltando do tema EBITDA, eu mencionei das dificuldades logísticas, né? Então a gente, infelizmente, não conseguiu usufruir tão bem deste câmbio favorável às exportações por toda a dificuldade de exportar, né? Então, esses 260 contêineres não é exagero, gente, foi isso mesmo, esse foi o pico que nós tivemos de material para ser escoado que estava nos portos, né? Então, não foi possível a gente usufruir tanto disso. Por outro lado, também a gente tem um nível de compras ou de importações que acaba sendo um equilíbrio para nós em termos de balança comercial e que, obviamente, onera, né, quando a gente fala de custos de produtos e suporte às nossas margens, né? Então, é meio neutro, tá? A gente não teve... A nossa margem EBITDA do trimestre tem pouco efeito colaboração do câmbio por aumento de exportações. Esse é o primeiro ponto. O que entra, sim, é uma recuperação gradual dos níveis que nós tínhamos, não temos mais tanto efeitos não recorrentes presentes nesse trimestre, não tivemos uma Argentina os efeitos de Argentina tão grandes quanto houveram também nos trimestres passados, e a gente entra mais num curso normal da operação. E aqui um ponto importante, eu vou aproveitar essa tua pergunta para deixar isso. Existem duas coisas. Uma coisa é o translate contábil daquilo que aconteceu e que está ali refletido pelas demonstrações financeiras. O outro é o guide de negócio da companhia. E eu posso dizer para vocês assim, nunca, em nenhum momento desse ano, o guidance de negócio foi desfavorável.
Se a gente avalia, poxa, todos os efeitos de Argentina, a gente entende que a Argentina faz parte do nosso negócio, não dá para expurgar e dizer, poxa, não considera isso. Mas também todo o efeito que aconteceu de superdesvalorização, de inflação, que agora está em queda muito rápida, né, para estabilizar para uma economia mais normalizada por conta da troca de governo, né? Se você adequa tudo isso, você vê que a frase está no melhor ano da história dela, né, com níveis de rentabilidade, retorno sobre o capital investido, tudo isso muito melhor, inclusive, que foi o ano passado. Agora, obviamente, o translate contábil, que traz esses efeitos, que traz todos os não recorrentes, vai trazer para um patamar diferente, né? Mas acho que todo mundo que avalia com mais proximidade, com mais profundidade, entende isso tranquilamente para entender a companhia que vai investir e a qualidade que ela tem, né? Então, a gente continua muito otimista. O EBITDA, o guiding de negócio nosso é otimista, ele é positivo, nossos clientes continuam comprando, a dinâmica de venda na reposição é super favorável. Temos contratado para o ano que vem, gente, com a aquisição da CUO, 1,5 bi de receita adicional, que se vocês incluírem aqui, dá para vocês terem uma dimensão do tamanho do crescimento que a gente tem. Então, a empresa, por mais que ela tenha evoluído, ela tem frente dela uma perspectiva muito adequada, muito boa de negócios, né? Obviamente, a gente é entusiasta aqui, então vocês têm que descontar um pouco disso, porque a gente gosta muito e ajuda a gerir essa companhia, mas o momento nunca foi tão favorável assim, em termos de negócio. A gente veio plantando macieiras para colher maçãs, né? Então, agora, obviamente, as coisas estão, de uma maneira geral, também convergindo para que a gente possa entregar resultados melhores, né? E sim, a hora que tiver tudo adequado na questão logística, talvez a gente esteja até favorecido com o câmbio aqui, por conta do nível de exportação que a gente tem, que é bastante alto, não? 40% dos nossos negócios estão fora do Brasil, seja com a construção de produtos que são exportados, mas também com a constituição de moeda forte em vários desses lugares, né? Então, obrigado pela questão, e eu passo ao Anderson para falar de Compos aqui. Obrigado, Emerson. Já não preciso nem complementar, tá bem tranquilo. Bom, Compos geralmente realmente cada ano que passa, cada momento que a gente se apresenta ao mercado, a gente começa a enxergar muitas oportunidades, tanto para Compos como para a One. Então, a Compos, de fato, esse negócio adicional, a extensão da aplicação dentro da Iveco, tem pequenas variações, ele vai ampliar aí 50% a 100% da receita que a gente tinha até então. Vamos falar que a Iveco, como um todo, nós estamos falando de 20 milhões de reais, negócios recorrentes anuais, sendo a Iveco um player pequeno comparado com os demais grandes, né, como Mercedes e Volkswagen, né? Então, Volkswagen a gente fez o primeiro lançamento, primeira conceituação, que já está exposta aqui na feira também. A gente espera amplificar os diálogos para, de fato, ir para um case de fornecimento. Nós estamos conversando com Volvo, com Mercedes, com Scania. Todos os diálogos permanecem, a gente está olhando outras geografias, mas a gente está olhando outras tecnologias também para ser aplicado em outros componentes. Então, como eu mencionei, nós temos travessas de fibra de basalto que a gente está avaliando, nós estamos olhando também materiais que são moldados a alta pressão, que podem até vir a substituir como uma segunda geração os compósitos que a gente atualmente já está fornecendo, trazendo aí mais redução de custo, mais benefício financeiro, tanto para a Fras-le como para o cliente. Então, existe uma jornada muito positiva, um pipeline que tem 40, 50 projetos só para Compos, bastante ativo. Quando eu olho para a NIONE, de fato, né, lembrando que a NIONE está embaixo do nosso centro de tecnologia Randon, onde a Fras-le tem 46%, e a Randon 54%, e ainda nós temos o royalty da receita, né, os 5% da receita por ter a patente e a tecnologia, nasceu dentro da Fras-le. Então, a NIONE, ela já está em fase muito avançada de estabilização das ligas metálicas fundidas nodulares. Um exemplo muito clássico foi aqui o cubo de roda apresentado pela empresa Castetec, uma redução muito expressiva, se aproximando de um peso de alumínio com custo de fundido. Obviamente, isso agora tem todas as aprovações com clientes e mercados, que tem um tempo importante de testes a ser processado, mas a tecnologia é muito, muito promissora, né? Vale a pena também destacar que a Fras-le, através da Fremax, nossa unidade de Joinville, já está exportando
de forma regular mais de 10 mil discos todos os meses, com a tinta nano embarcada, que ajuda a ter uma proteção de corrosão em países que têm, né, neve em rodovias e, consequentemente, o sal para remoção desta e agressivo à extrema parte dos carros. E a gente tem tido uma aceitação espetacular, com uma venda premium, posicionamento premium, e aí a tecnologia aqui na tinta nano estruturada, com essa performance muito superior aos protetores de corrosão já disponíveis no mercado. Então, esses são exemplos muito práticos, mas a gente na iOne tem inúmeros de projetos com muitos NDAs em que a gente não tem, nesse momento, a possibilidade de dialogar. A gente está entrando em cosméticos, a gente está entrando em eletroeletrônicos, a gente está entrando em coatings, em tintas, mas o principal foco nosso é olhar como é que a gente potencializa os produtos já comercializados pelas nossas unidades. A Fras-le também tem uma frente de pesquisa mirando a legislação europeia de emissões de particulados de freio, chamado Euro 7, o EU 7, que entra em vigor aí em 2027. A gente está muito feliz com os resultados preliminares. Então, a gente sabe que essas tecnologias elas demoram a maturar, porque é difícil convencer que uma inovação que é breakthrough, ela consegue substituir uma tecnologia, um componente já maduro. Mas é aquela curva exponencial, né? Você começa a crescer rapidamente, quando vem um boom. E daqui a pouco a gente vai estar capturando alguns booms aí. Tamanha aceitação que a gente preliminarmente está enxergando para NIONE e para Comp. Super claro. Obrigado. Obrigada, André. E a nossa última pergunta, ela é do Gabriel Side do Itaú BBA. Gabriel, você pode prosseguir. Obrigado, Jéssica. Bom dia, Pontalti, Emerson, Davi. Só uma pergunta aqui do nosso lado, se vocês puderem passar um pouquinho mais de detalhe ali na dinâmica mix/preço que a gente viu em fricção, freio e nos componentes de suspensão, direção e powertrain. Obviamente que isso tem uma oscilação todo trimestre, né? Mas enfim, se vocês puderem comentar eventualmente o que vocês acham que vale a gente manter mais no radar aqui de dinâmicas mais desafiadoras ou talvez mais positivas aqui sob a ótica de precificação. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Anderson, acho que pode começar e daí o Eu Emerson. posso começar. Na verdade, o mix ele deve voltar para uma normalidade agora para o quarto trimestre já, e eu falo por quê. A gente já tomou as contramedidas para trazer a Nakata para o nível de faturamento que estava no plano, ou até superar em função de um backorder maior. A gente também vai ter os efeitos de controle de enchente também estão ficando para trás, porque de fato nós ficamos um mês sem produzir, consumiu todo o estoque, a gente até repor isso numa empresa que já está com alta demanda, isso leva um tempo. Então nós também já tomamos as medidas para amplificar receitas no quarto trimestre e no arrancar do ano que vem. Então nós estamos preparando muito fortemente tanto o quarto trimestre como a arrancada do ano que vem. E a Argentina, né, que embora a gente deve ter margens um pouco menores pelas dinâmicas de mercado, a gente vai ter uma oferta maior de produto que também já está sendo preparada, com amplificação das compras, colocação dos pedidos, ampliação de portfólio. Então a gente deve trazer para aquele equilíbrio natural que a gente já tinha, né? A Nakata performando esses seus 100 milhões de reais de receita, 100 mil reais plus, a Fras-le 110, 120, 130, o que a gente está fazendo. 6 milhões de dólares na Argentina, voltando para o que é regular e, teoricamente, o mix volta para um padrão que a gente entende que é o padrão de mercado baseado no market share que temos. Eu olho a médio e longo prazo, nós devemos crescer as linhas da Catas, nós devemos crescer as linhas da Fremax e nós devemos crescer as linhas da Controil. A Fremax e a Nakata pelo aumento de oferta e por ter market shares menores, e a gente tem estratégias para ganhar distribuidores que ainda não foram nomeados. Nós estamos trabalhando, ganhamos a DPK até pouco tempo atrás, que é um cliente extremamente importante na linha de amortecedores. Temos outros projetos parecidos com esses, mas eu também, na Controil, a gente tem um backlog muito significativo e tem poucos players que têm oferta completa. Então, a gente vê na Controil um potencial de crescimento muito grande quando a gente ampliar a oferta. E a Fras-le deve permanecer com o mix e com a liderança de mercado e com o share atual,
até porque nós ganhamos muito market share nesses últimos 2 anos. É um pouco dessas crenças aí para tua modelagem, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Pontalti, tá ótimo. Obrigada. Nós encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Eu convido o Anderson a fazer o encerramento dessa videoconferência. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo tempo dedicado a gente, né? Trimestre muito positivo para nós, alguns ventos contras e ainda assim nós performamos um faturamento histórico, né? Nós queremos que seja referência para os nossos próximos trimestres. Nós estamos aí com um mantra interno de esse o bilhão. A Nakata performando melhor, com certeza, nesse próximo trimestre, vai nos ajudar muito, porque é uma empresa muito saudável em termos de reposição, e o Cool está logo ali, né? A gente fala que não tem nenhuma empresa com a receita contratada de 30% a 40% de aumento para o próximo ano, e nós já temos, e tem muita sinergia a ser capturada. O mercado está favorável, o modelo é resiliente, então continuamos muito fortes e muito austeros na nossa disciplina de execução de estratégia e entrega de resultados para fomentar essa estratégia. Muito obrigado a todos, um ótimo resto de semana a vocês. Obrigado.